Olá, bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou encerrar a parte de governos populistas no Brasil durante a década de 60 do século XX e já entrar na ditadura militar. Isso é o processo, de desenvolvimentismo que aconteceu durante essa fase da nossa história, relacionando diretamente ao processo de industrialização. Bem, como eu falei na aula anterior, o Brasil estava envolvido em um verdadeiro caos político, em que o atual presidente, que tinha sido eleito de forma muito expressiva, Jânio Quadros, ao assumir o poder, ficou de certa forma sem um norte de condução do governo. Basicamente restringiu o seu governo a medidas moralizadoras que não traziam grandes impactos e transformações esperadas pelo eleitorado, e isso foi gerando gradativamente um processo de desgaste em sua popularidade, ao mesmo tempo em que colocava o Brasil em uma situação, de certa forma, delicada diante do contexto político internacional que o mundo vivenciava, que era o período da Guerra Fria. Então, tentando fazer uma manobra, Jânio Quadros ele tenta ser ousado, em que ele anuncia sua renúncia, durante 8 meses de governo, ele já anuncia sua renúncia. A ideia dele era justamente, tempos depois ele revelou isso numa entrevista, que o povo ia às ruas em nome dele e não aceitar a renúncia, certo? Só que foi uma medida arriscada, uma coisa sem nenhuma base, e aí o que acontece? A renúncia de Jânio joga o Brasil numa situação mais delicada ainda. Veja só, então, como um fruto de um cálculo político mal feito, Jânio perde a presidência e tem início uma disputa pelo poder. Essa disputa pelo poder vai ser justamente entre o novo presidente, que era o vice de Jânio, João Goulart, e ele é um político de origem nas classes trabalhistas, vai justamente, os interesses das suas políticas vão justamente se confrontar com a classe dominante no Brasil. Então, avançando aqui, a seguinte pergunta, cadê Jango? Era o apelido de João Goulart, Jango, para assumir a presidência. E aí, no momento em que Jânio Quadros renuncia, em agosto de 1961, João Goulart estava em Pequim, na China, em uma viagem diplomática. E observem bem, pessoal, olha o contexto. Um político de base eleitoral em ideias trabalhistas está na China, justamente a China, um país comunista. Todo o contexto, eu quero que vocês idealizem esse contexto. E aí o que acontece? Começa-se a se articular no Brasil um movimento, querendo inclusive impedir a posse do presidente, já que o presidente renunciou, o vice constitucionalmente é quem deve assumir o cargo. Inclusive teve até ameaças de derrubar o avião do presidencial se ele entrasse no espaço aéreo. Teve todo um contexto muito tenso. Bem, então a sucessão presidencial provoca então uma crise política, no quadro político,
uma divisão de forças, né, entre as forças armadas que pretendiam apoiar e outras que pretendiam vetar a volta dele. Dentro da própria Forças Armadas existia esse racha, né? Um movimento constitucionalista que queria justamente que Jango assumisse o cargo, e outro, né, justamente devido à formação política dele, queria impedir que ele chegasse ao poder. A resolução foi digamos assim, uma forma de apaziguar a situação, né, em que o Brasil ele adota o parlamentarismo, ou seja, Jango assumia a presidência da República, porém ele não tinha plenos poderes do presidencialismo, né? As medidas do poder executivo era exercida pelo primeiro-ministro, que nesse período aí foi Tancredo Neves. E aí, só que isso, lógico, era uma medida inconstitucional, foi simplesmente uma articulação política para neutralizar Jango. Só o que vai acontecer? Existia uma previsão justamente de um plebiscito, uma consulta popular no ano de 63, para saber se a população aceitava a permanência do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo. Então, o plebiscito, em 1963, confirma a opção pelo retorno do presidencialismo. Assim, João Goulart tinha os seus poderes, né, restituídos, os seus poderes no cargo executivo. Bem, e aí ele dá início às famosas reformas de base, que era algo tão temido que levou a sua queda, né, afastamento do poder. Então veja só, as reformas de base ele buscava a viabilização da reforma agrária, então ele mexia já com a elite agrária no país, né? Um projeto de reforma urbana que ia justamente contra os interesses da classe média, né? Então, extensão de votos a analfabetos, né? Camadas inferiores das Forças Armadas, isso aí era justamente uma parte do eleitorado que ele tinha uma base muito forte, né? E medidas econômicas nacionalistas com maior intervencionismo do Estado. Então, quer dizer, ele deixava de lado mais aquelas ideias liberais e criava uma ideia mais desenvolvimentista com a intervenção estatal. Porque o Brasil, nesse tempo aí, também estava colhendo, né, os frutos, né, uma herança maldita deixada pelo governo JK, que fez todo aquele programa de metas dele baseado em empréstimos com capital estrangeiro. E isso deixou o Brasil com uma dívida externa enorme, né? A gestão de Jango, em 1964, aí já é a administração dele com plenos poderes do poder executivo. E aí, nesse período, ocorre uma radicalização das ligas camponesas, que eram um movimento hoje. Essas ligas camponesas é a parte embrionária do MST, né? Então ocorre uma radicalização dessas ligas camponesas de lutas pela terra, né? Ocorre ao mesmo tempo aí o crescimento da oposição, né, contra o presidente, né, que via o presidente como um forte opositor, né, e articulador de um movimento comunista no país. Jango tenta implementar as reformas de base por meio de decretos, já que ele não tinha uma base política na Câmara e no Senado para conduzir as reformas que ele necessitava, então ele fazia por decreto, gerando aí um temor, né, das camadas mais conservadoras, que temia que o Brasil se tornasse comunista.
entendam bem que nós estamos vivenciando a Guerra Fria, pessoal. Então existe sempre esse temor. As Forças Armadas mobilizam-se, né, a partir de Minas Gerais, né, acreditando que um golpe seria a única forma, né, digamos assim, de apaziguar a situação, né, visto que essas reformas estavam levando o Brasil para um golpe de Estado comunista. Então, se isso acontecesse pelo presidente, era necessário impedi-lo. E aí as Forças Armadas agiram nesse momento. Observem bem, pessoal, que isso aqui é aquele contexto da ameaça do comunismo. Certo? Então aqui, olha, observe bem que comícios eram feitos antes do golpe, né? E que você tem aqui Jango, ele fazendo comício aí, na lei, né? Na marra, observe bem, terra ou morte, olha como estava o radicalismo nesse período. E foi assim que a ditadura começou em 1964, a ditadura vai durar até 85, em que teve sim apoio popular, né? Teve aí a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em que em São Paulo teve aí um público de 500 mil pessoas, no Rio de Janeiro foi mais de 1 milhão de pessoas, e aí a população estava legitimando o afastamento do presidente. Então o golpe aconteceu no dia 31 de março de 64, né, com predomínio, né, então, do discurso anticomunista. E aí, meu amigo, tá aí algumas imagens, né, da época, as manifestações populares de apoio, né, à ditadura também, ao golpe militar. E aí o Brasil de vez se firma com apoio durante a Guerra Fria, né, aos Estados Unidos. Então essa aliança, né, aliança para o progresso. O problema da dívida externa pode ser provisoriamente resolvido graças ao sinal verde do FMI e a maciça ajuda do governo americano através da Aliança para o Progresso, inaugurada pelo presidente Kennedy. Aqui você vê aqui algumas imagens, né? O Brasil aí apertando a mão dos americanos. Observe que nós estamos algemados. Então, uma crítica a esse processo, porque os americanos, o FMI emprestava dinheiro, porém gerava uma dependência do Brasil. E vai ser nesse período aí em que o Brasil vai viver o seu momento de maior crescimento econômico no século XX, eu diria da sua história, né, que ficou conhecido como milagre econômico, em que o Brasil pegava dinheiro emprestado do FMI e investia em grandes obras, injetando diretamente na economia do país, provocando um grande crescimento econômico, que ficou conhecido como milagre econômico. Setores foram priorizados, como energia, transportes. Observe aqui o crescimento do Brasil entre 67 e 73. Nós chegamos no ano de 73 a crescer 14%. Isso aqui é algo atualmente pensado apenas pela China. Isso é algo fenomenal de crescimento econômico. Porém, esse crescimento era um crescimento artificial, vindo esse capital de empréstimos e não de um crescimento, de um desempenho da economia do país de forma, que eu poderia dizer, segura e sem dependência, certo? Então aí onde foi investido parte desse milagre econômico em grandes obras como a Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, né, porque o Brasil necessitava de muita energia. Crescimento econômico significa dizer demanda por energia. Ao mesmo tempo que o Brasil cresceu muito, nós chegamos a ser a 9ª economia do mundo, aconteceu uma maior concentração de renda. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, devido ao arrocho salarial, em que não acontecia reajuste de salário mínimo, e o governo, né, mantinha isso tudo muito bem seguro através nesse período aí da ditadura, né, da repressão. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Valeu!